E além das fontes de interpretação, um investigador bíblico, ele precisa ter princípios. E esses princípios ele começa com a interpretação literal. Lembra da observação? É o primeiro passo da investigação bíblica. Quando você lê um texto e você começa a interpretá-lo, o primeiro passo é você interpretá-lo literalmente. O primeiro passo é você interpretar literalmente o texto, sem tentar aplicar nada na sua vida, sem tentar tirar conclusões. Interprete o texto da forma que ele está escrito. Não tente criar teorias, não tente criar ilusões. O primeiro passo para você interpretar um texto bíblico é interpretar o texto de forma literal. Se está falando de um homem que foi saqueado e um bom samaritano ajudou, interprete da forma que o texto está dizendo. Não tente tirar conclusões nesse momento. Interprete o texto. O segundo princípio é o histórico. Parece que está um pouco interligado com a fonte de interpretação, e está mesmo. Só que quando você está interpretando, aí você tem que pensar assim, qual é a mensagem que essa mensagem significava para aquele povo. Lembre-se, a aplicação para a nossa vida é lá na frente, é mais para frente, é no final do processo. Primeiro nós temos que interpretar, literalmente. Depois, o que o autor queria dizer para aquele povo? O que a mensagem, o que o texto significa para aquele povo? Porque Jesus usava muitas parábolas, eu até coloquei aqui no meu bloco de anotações. Jesus usava figuras que o seu povo entendia, que aqueles ouvintes, entendia. Então, comida, plantação, casamento, a relação entre o pai e um filho. Então, tente imergir, tente entrar naquela cultura, naquela história, naquele povo, no pensamento daquele povo, para poder extrair as informações, para poder ser investigativo. Em terceiro lugar, os princípios é o gramatical. Um bom investigador, ele precisa ter um pouco de noção de português. O nosso Brasil, infelizmente, sofre de pessoas que são iletradas, que não têm uma boa educação, e aqui eu não falo de caráter, mas falo de pessoas que não tiveram acesso à educação. Mas hoje, se você está me assistindo aqui, você tem acesso à internet, você tem acesso a dicionários na internet, você tem acesso a materiais que podem te ajudar nesse domínio de português. Tem pessoas que não sabem a diferença entre mais, no sentido oposto, e mais, sentido adição. Se você não sabe essa diferença, você provavelmente vai ter uma interpretação errada sobre as escrituras. Veja só um exemplo em Mateus 28, 19 e 20. Esse texto é muito conhecido, fala sobre a grande comissão. Jesus dá uma ordem: vão e façam discípulos, batizando-os, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. Se a gente entende um pouco de português, nós entendemos que o verbo, e a gente sabe que no português o verbo significa ação, a ordem de Jesus não é ir, nem batizar, nem ensinar. A ordem de Jesus é: façam discípulos. Ir, batizar e obedecer e ensinar são particípios no português. Então, o comando de Jesus é para que nós façamos discípulos. Veja que, entendendo esse princípio gramatical, como que muda a nossa percepção, a nossa compreensão sobre o texto bíblico. Então, um bom investigador bíblico, ele precisa ter esses princípios. Interpretar o texto literalmente, saber o que aquele texto, o que a mensagem significava para aquele povo,
as regras gramaticais e, por fim, as referências cruzadas. Anote uma coisa. Anote uma coisa. A Bíblia não se contradiz. Durante a nossa investigação, provavelmente nós chegaremos às nossas conclusões, ou durante o nosso estudo nós teremos ali algumas conclusões tiradas, mas essas conclusões a Bíblia não pode se opor. Se você chegou a alguma conclusão em que a Bíblia não fala em nenhum lugar dela, ou parece algo contraditório ao que você já ouviu, já estudou, provavelmente a conclusão que você tirou é errada. Porque a Bíblia, ela interpreta a si mesma. Por isso que nas Bíblias atuais, até mesmo as que não são de estudos, elas possuem referências cruzadas. E essas referências cruzadas nada mais são do que conexões entre versículos e conceitos bíblicos. Então ali, às vezes, Paulo está falando sobre algum termo e na própria Bíblia ela coloca uma referência apontando para um outro versículo que faz conexão com esse termo ou com esse conceito. Então, um bom investigador bíblico procura essas referências dentro da própria Bíblia, tá? Faz essas referências cruzadas. Diante de todos esses processos, chegamos ao último, que é a aplicação. Depois de observar, depois de interpretar, chegamos finalmente à aplicação. Depois de você interpretar o versículo, depois de você interpretar a carta, saber aquilo que significa, aí sim, você pode se perguntar: como isso se aplica hoje a mim ou à minha igreja? E aí você também tem que tomar alguns cuidados. Por isso que você pode ter alguns apoios de comentários bíblicos, de vídeos na internet, de pregações e assim por diante. A aplicação é em último lugar, é o último processo da interpretação. Então, eu vou deixar esse mapa mental para vocês, tá? Disponível para vocês aqui abaixo na Hotmart, para vocês revisarem, para vocês baixarem, deixarem no celular de vocês, no computador ou em qualquer arquivo. E se vocês puderem, assista essa aula de novo para compreender. E se tiver alguma dúvida também, pode me chamar lá no Instagram que eu vou tentar te ajudar de alguma forma. E eu te vejo na próxima aula.